A santa paz de Deus, Irmandade. Para você que vai acompanhar daqui um pouquinho a palavra que Deus tem mandado, nós gostaríamos de passar para todo o povo de Deus os nossos dados bancários para você que tem desejo de fazer sua oferta, sua coleta, seu dízimo e contribuir para a expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa conta é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Tenho certeza que Deus retribuirá em muitas bênçãos na vida de todos nós. Boa palavra, Deus que abençoe, Deus seja louvado. Gênesis significa a origem, né? Origens dos céus e da terra, de toda a criação. Nós vamos ler aqui uma das histórias mais belas. É como eu sempre digo, a Bíblia ela não tem contos. De tão belos, às vezes, parece até contos, de tão lindos que são. Mas são histórias verídicas. São histórias do relacionamento, imagina só, o relacionamento do Criador, do Deus que fez os céus e a terra com um simples mortal, que sou eu e você, o homem. Que tem como título, José interpreta os sonhos de Faraó. Aleluias, que diz assim: E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, e depois dormiu, e sonhou outra vez. E eis que brotavam, do mesmo pé, 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas, que queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro uma hora a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes, interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um os interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há quem o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após essas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais,
quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei, e depois vim em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas, e eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vagas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoe trigo debaixo da mão do Faraó, para mantimentos nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para a providência da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, como eu disse, a Bíblia está repleta de histórias lindas, você não sabe qual é a mais bela que a outra. Mas aqui se deparamos com uma história, uma narrativa, em que Moisés narra essa história. Ele narra a história de José, um dos 12 filhos de Jacó, era um dos mais novos. E esse rapaz, eu acredito que a igreja, os irmãos conhecem, que estão aí na live também conhecem. Esse menino aqui, ele era o mais querido de seu pai. Talvez isso criou um choque entre a sua família, porque a esposa, a mãe de José, a qual Jacó amava, ela faleceu no parto do seu irmão mais novo. Então José estava ainda muito criança, ainda muito menino, então é como se fosse aquele apego por aquela criança, porque era a mãe daquele menino, não que ele não se apegou ao menor, o mais novo, e aos demais. Mas são mistérios, irmão. Tem coisa que há situações que não dá nem para explicar. A única coisa que a Bíblia explica era o quê? Ele tinha um afeto muito grande por esse moço, né? Era o irmão mais novo. Vamos imaginar aqui aquela roda dos irmãos. José, o penúltimo, né? Tinha o Benjamim, que era o irmão dele mais novo, que eram 2 filhos de Raquel. Mas então havia uma disputa entre os irmãos mais velhos. Parece que eles percebiam essa situação onde Jacó ele tinha aquele carinho maior pelo seu irmão José. Era um garotão, pelo que a palavra diz, era um garoto, um adolescente de 17 anos. Então estava no auge da sua idade ali tenra ali, onde os meninos ficam belos. E se é no tempo de hoje,
todas as garotas querem se aproximar, porque é um momento ali de 17 anos, como se fosse o auge daquele menino. Pois é, não vou dizer que isso aconteceu naquela época, que são épocas diferentes, mas a Bíblia diz que era um garoto belo. Só que, infelizmente, a Bíblia diz também que José, ele sempre levava uma conversinha que não era boa dos seus irmãos ao seu pai. E creio que também isso motivou também a ira dos seus irmãos. Então, tinha alguns motivos. Primeiro, José era muito amado pelo seu pai. Segundo, José sempre levava uma má fama de seus irmãos. A Bíblia conta isso nos capítulos anteriores. E tinha outra grande questão também. Deus já revelava para ele sonhos. Né? Alguns pregadores falam, isso é legal, é a forma que cada um prega, está certo, não está errado. José era um sonhador. Ele era um sonhador sim, por quê? Porque Deus já manifestava para ele sonhos grandes, coisas futuras, que seus irmãos não entendiam, nem seu próprio pai. No capítulo anterior, a Bíblia diz o quê? Que em um certo momento, José ele teve um sonho, que ele olhava assim, e todos os seus molhos de trigo, os demais 11 molhos de trigo se inclinavam perante o seu molho de trigo, ou seja, reverência. No Antigo Oriente, eu acho que até hoje ainda onde há estados que há rei, isso significa respeito, que você está reverenciando uma pessoa muito maior. Então, quando José conta esse sonho aos seus irmãos, ali a Bíblia diz que eles ficaram irados, ficaram chateados, porque falou assim, olha só, então você está achando que nós vamos se ajoelhar diante de você, José, o mais novo? Então imagina a ira dos irmãos mais velhos, ou seja, Rubem, que era o primogênito, e depois vem Simeão, vem Levi, vem Judá, ou seja, todo mundo olhou assim para aquele menino, deve ter falado, mas que garoto ousado, quem é esse garoto que pensa que é para nós se prostrarmos diante dele? Ah, meu irmão, mas eu quero dizer uma coisa para você, quero abrir aqui um parênteses rapidamente aqui. Meu irmão, quando Deus tem algo na tua vida, quando Deus começa a fazer promessa, quando Deus começa a engrandecer, é assim mesmo. Algumas pessoas não vão começar a entender, vai ver algo diferente, vai achar que você está se engrandecendo. E José, eu acredito que na sua inocência, ele começava a transmitir esses sonhos e começava a ver aquela ira daqueles seus irmãos. Os irmãos, fiquem tranquilos, porque Deus, quando Ele quer agir, infelizmente, vai despertar a inveja, o ciúme de algumas pessoas, porque nem todos entendem o que Deus tem na sua vida. Assim estava acontecendo com os irmãos de José, e não demora muito, Deus lhe manifesta outro sonho mais ousado ainda. Esse foi mais ousado que o primeiro. José vai lá e reúne todo mundo, não sei que momento foi essa reunião, se foi pela manhã, naquela época não tinha ainda essa versão que nós falamos hoje, né, o vocábulo café da manhã. Se a gente for pensar, contemporaneizar como fosse hoje, sim, seria um café da manhã, mas vamos dizer que, não sei se foi à tarde, foi à noite, enfim, não sei o horário, mas a Bíblia diz que estavam ali todos reunidos, Aí José vai e fala assim, olha, tenho mais um sonho, sonhei mais um sonho, vou contar isso aqui para vocês. Todo mundo ficou atento. Eu já consigo imaginar assim, os seus irmãos assim já começaram a olhar com raiva assim, sabe? Falei, fala, sonhador, que sonho você tem mais esse aí? Sabe, começou a começar aquela zombaria. Aí José falou, olha só, 11 estrelas, a lua e o sol se prostravam perante mim. Ah, meus irmãos, até Jacó saltou. Quando ele termina de narrar, Jacó fala assim, calma aí, menina, você está querendo dizer que até eu e a sua mãe vai se prostrar diante de você? Aí a Bíblia diz que Jacó ficou consigo, meditando naquele sonho que aquele garoto teve. Ah, a Bíblia diz também, meus irmãos, que a ira dos seus irmãos foi maior ainda. Olha, imagina só, um garotão de 17 anos, o seu irmão mais velho, o primogênito, que se fosse pensar numa sucessão de reinos, de trono, o irmão mais velho seria Rubem, ele ia se assentar no trono. Então, onde já se viu aquele menino, um dos mais novos, e dominar sobre ele? De maneira nenhuma. Até seu pai Jacó, que já era mais um homem mais espiritual na época, né? Todas aquelas atrapalhadas que Jacó fazia já tinha ficado no passado. Jacó estava mais espiritual. Então acho que até Jacó ficou olhando, se meditando. A Bíblia diz que ele também ficou em silêncio e guardou consigo aquele sonho. Então, meus irmãos, vamos ter uma narrativa daí para frente mais triste, onde seu pai envia José para ver onde seus irmãos estavam.
E ali José, na sua inocência, encontra um moço e fala assim, olha, por favor, te peço, você viu meus irmãos, um grupo assim que estão tomando conta do rebanho? Ele fala, olha, eu vi, eles estão para tal lugar. E ele vai atrás, chega lá e encontra. E quando ele está se aproximando, seus irmãos olham e falam, olha quem está vindo lá, o sonhador. Aí ele falou assim, e se a gente matar ele, o que será dos seus sonhos? E o pior é que ali o inimigo começou a trabalhar, mas a Bíblia também diz que Deus pegou esse plano, o projeto que os inimigos queriam, os seus irmãos, por pura inveja e com ódio, queriam tirar a vida do menino. Deus muda a situação, meus irmãos. Deus muda. Fique tranquilo que o meu Deus é Deus que muda a situação. Quando ele chega, começaram ali, uns queriam tirar a vida, outro falou, não vamos tirar a vida do rapaz, mas joga então ele nessa cova aí, depois a gente tira ele. Concordaram em jogar o menino ali. Rubem sai, vai para outro lugar, e quando ele volta, não sei onde ele foi, a Bíblia não narra esse momento. Então ali, os demais que ficaram ali, pensaram assim, já que a gente não vai matar ele, então vamos fazer o seguinte, vamos vender, vamos vender, aí quero ver o que vai ser dele. Passava ali uma carruagem, uma caravana dos midianitas, pegaram esse menino, venderam, e mandaram por 30 moedas, e mandaram ele para o Egito, ou seja, os midianitas levaram ele para o Egito, lá ele foi vendido como escravo, também, já tinha sido vendido como escravo pelos seus irmãos, e lá foi tratado como escravo. Parece que, sabe, uma situação tão difícil, coisa que você não vai imaginar. Talvez, irmã, coisa que você não vai imaginar que vai acontecer algo contra você. Você não esperava isso contra você. Mas logo quem? Mas como eu disse antes em oração, crises existenciais vêm a todo instante. Pode vir acontecer, pode vir de uma forma que você não espera, ainda talvez através de uma pessoa que você nunca esperaria que esse mal acontecesse. Mas fique tranquilo, enquanto estamos na terra, infelizmente, muitas coisas podem acontecer. Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Fique em paz, meu irmão. Deus está no controle de tudo. Parece que a nossa vida está assim, largada, jogada ao vento, como uma folha que cai de uma árvore. Não está. A Bíblia diz, o Senhor Jesus dizendo assim, que até as aves do céu, que não semeiam, não cultivam, mas o meu Pai do céu as alimenta. Até as folhas de uma árvore, meus irmãos, são contadas. Elas não caem em vão, a um propósito. Então, fique tranquilo. José, naquele momento, com certeza, José não entendeu toda aquela bagunça. Eu não sei se José começou a pensar, mas meu Deus me fez um sonho, Deus me deu 2 sonhos, eu creio, do nada estou sendo vendido, tentaram até me tirar a vida, agora estão me vendendo como escravo. E José vai parar no Egito. Igreja do Senhor, o meu Deus é aquele que conhece todas as coisas. Ele chega lá, o capitão da guarda compra José, e as coisas, parece, em vez de melhorar, vai piorando. Ele chega ali, ele cai na graça do seu Senhor, e a casa do seu Senhor começa a ser abençoada, até os escravos que já estavam lá, começam a reconhecer que Deus era na vida daquele menino. Eles mesmo falam, olha, Deus na vida de José. O próprio capitão chega e fala, olha José, depois que você chegou na minha casa, melhorou, minha casa está sendo mais abençoada ainda, agora o negócio é bom mesmo. Ou seja, José estava tranquilo ali, foi colocado como o senhor daqueles escravos, estava acima deles. Mas o inimigo sempre quer perturbar, meu irmão. O inimigo sempre quer fazer algo para poder tirar a paz. E usa a mulher de Faraó para poder perturbar aquele moço. Mas José, ele conhecia o seu Deus. Com certeza, ele ouvia falar do seu avô de Abraão. Então ele sabia dos feitos que Deus, do relacionamento de Deus de Abraão, ou melhor, seu bisavô. Ele sabia do relacionamento de Deus com seu avô Isaac, até com Jacó também. Com certeza Jacó deve ter falado para ela, olha meus filhos, uma vez eu tive um encontro com o anjo do Senhor, que era o próprio Deus ali, sabe, na teofania humana, se encontrou comigo ali no Val de Jaboque, e eu lutei com aquele varão, porque quando eu percebi que ele era do alto, ele era santo, eu falei assim, não, eu só vou sair daqui depois que você me abençoar. Ele insistiu, meu irmão, ele insistiu. A Bíblia diz que o anjo viu que já estava amanhecendo o dia, o anjo fala, me larga que eu tenho que ir embora. Ele falou, não, eu só vou sair daqui depois que você me abençoar. A Bíblia diz que o anjo tocou ainda, sabe, meu irmão, na sua coxa ainda,
no nervo, para ver se Jacó largava. Dizem que é uma dor insuportável, esse nervo. Mas a Bíblia diz também que Jacó, mesmo assim, ele não largou. Ele falou: só saio daqui quando você me abençoar. Eu não te largo enquanto isso. E o anjo lhe abençoou, dizendo: qual é teu nome? Meu nome é Jacó. Ele falou assim: então não, a partir de hoje o teu nome é Israel. Homem, príncipe que lutou contra Deus e prevaleceu. Ou seja, em oração ali, ele insistiu com Deus. Meu irmão, insista com Deus. Fique com Deus ali, lute. Ah, meu irmão, mas não recebi. Continue lutando. Ah, mas meu parente ainda não foi salvo. Continue orando por ele. Insista na bênção. Insista, fique em oração. Se for para jejuar, jejue, meu, a semana toda. Se for para jejuar o mês inteiro, jejue. Faça um propósito, porque o meu Deus, ele vai te honrar, assim como ele honrou Jacó, meu irmão. O meu Deus é maravilhoso. E a vida de José ficou ali complicada. José foi acusado de tentativa de assédio, estupro. E o mistério foi, meu, que ele não foi morto de imediato. Ele era para ser morto, com certeza, porque ele tentou violar, foi uma acusação de que ele tentou violar a esposa do seu senhor, um capitão da guarda. Ele era para ter sido executado ali de imediato, mas a boa mão de Deus estava sobre aquele rapaz. Mas ele foi jogado no calabouço, ficou com os demais criminosos, e a Bíblia diz que mesmo assim ele caiu na graça daquele carcereiro. Olha só os mistérios de Deus sempre guardando, irmão, irmã, Deus sempre vai guardar. Mas, irmão, eu sou inocente, você não sabe o que eu estou passando. Pois é, fique tranquilo. Está certo diante de Deus? Está correto? Continue então com a tua justiça, porque o meu Deus vai visitar, ele vai continuar guardando. E ali, José interpreta sonhos. Chega ali o padeiro mor, chega o copeiro mor, e eles têm uns sonhos. E José vê eles tristes, a Bíblia diz que eles estavam tristes. José vai até eles e pergunta: por que os seus rostos estão tristes? E aí eles falam: tivemos um sonho. E não há quem interprete, ou seja, deve ser um sonho assim, parece ter significado, ao mesmo tempo parece que não. E José fala assim: então me conte, por acaso as interpretações, as revelações não são de Deus? José sempre humilde, trazendo para Deus a glória para o Pai. E Deus olha assim: filho, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. José ainda não estava entendendo dos mistérios de Deus, meus irmãos. Ou seja, a sua adolescência estava ali se findando, já era um jovem, a Bíblia não narra mais ou menos a idade que ele tinha, mas ele estava ali acima de 20 anos, porque olha só, a Bíblia fala que quando José interpreta o sonho desses dois oficiais de Faraó, um foi enforcado, o padeiro mor, conforme o sonho que ele teve, ele foi enforcado, se cumpriu. E o copeiro, conforme a interpretação, ele foi restituído à sua posição. Igreja, irmãos que estão online, fique sabendo que o meu Deus é aquele que restitui, ele traz de volta. O meu Deus, ele vai dar de volta tudo o que perdeu. Fique tranquilo. E ali, meu irmão, a Bíblia diz que passado 2 anos, Faraó tem um sonho. Então, eu acredito que José devia ter aproximadamente uns 28 anos naquela época, porque a Bíblia diz que com 30 anos ele saiu e se apresentou a Faraó. Olha só a vida desse menino, com 17 anos é vendido, perdeu toda a sua adolescência, a sua juventude como escravo. Mesmo Deus guardando ele, mas não estava fácil. Mas o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. E aqui no versículo 38, como foi lido, disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Meu irmão e minha irmã, continue sendo fiel a Deus, porque o homem em si, o homem que não tem conhecimento de Deus, ele vai com certeza ele vai enxergar o Deus que é na tua vida, e Deus vai te honrar, meu irmão. Fique tranquilo que o meu Deus é o Deus que entra com providência nesta manhã. O meu Deus é aquele que entra nas causas impossíveis. O José era para ter sido executado, meus irmãos, mas a boa mão de Deus estava sobre ele, não permitiu que aquele garoto fosse executado, porque ele sofreu uma acusação muito grande, mas meu Deus honrou, meu irmão. Cumpriu ou não cumpriu o sonho de José? José, meu irmão, depois os seus irmãos vai até o Egito, e sem saber que ele era seu irmão vendido, a Bíblia diz que eles se prostram diante de José, tendo ele como um grande governador. Aquele menino que outrora foi vendido, tratado como escravo, com ódio, com vingança,
O inimigo não parava de perseguir, mas Deus sempre ali, ó, cuidando, protegendo ele, porque seus planos não vão falhar. As promessas de Deus não vai falhar na vida dos teus servos, igreja. Fique em paz. E ali se cumpriu. José vira um governador do Egito, como se fosse um ministro. E Faraó, ninguém fazia nada sem a mão, sem a permissão de José. E se cumpre. José é um senhor, que todos os povos daquela região se reverenciavam a ele, se ajoelhavam, até seus irmãos. Ou seja, se cumpriu a promessa de Deus em sua vida. Ele foi Senhor. Meu irmão, eu não sei a promessa que Deus tem na tua vida. Eu não sei o que Deus tem falado contigo, mas fica em paz. Fica em paz. O inimigo pode estar lutando todo dia. É má notícia vindo dali. É coisa que você não espera. Mas fique tranquilo que o meu Deus também está trabalhando em teu favor. Se o inimigo trabalha de um lado, o meu Deus do outro, ele já te dá o escape, te dá a vitória. Espera em Deus. Confia na justiça de Deus, porque nesta manhã o meu Deus está dando vitória ao seu povo. Amém? Deus seja louvado. Juntos, de joelhos, vamos agradecer ao Senhor em oração. Glória a Deus. Aleluias. Altíssimo Deus e Pai querido. Pai, te damos graças, Senhor, nesta manhã por mais um momento com o Senhor. Na tua presença, Pai, trazemos aqui tua palavra. Senhor, quero te agradecer, meu Deus amado, por os hinos que foram aqui entoados em adoração ao teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Pai, abençoa o teu povo que estão aqui na live, Pai. Senhor, ouça o clamor de cada um dos teus filhos. Abençoa esta manhã, abençoa esse dia dos teus filhos, que sejam visitados, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, e aquelas causas impossíveis, meu Pai, que sejam alcançadas, assim como foi pregada aqui a história de José de uma forma bem breve, bem resumida, meu Pai. Eu creio no mesmo Deus, o Deus que cuida, o Deus que protege, as promessas que o Senhor faz, hão de se cumprir, mesmo que for diante, Pai, de tanta adversidade, dificuldades, provas, Pai, mas o Senhor é aquele que cuida do seu povo, Pai. Senhor Jesus, te agradecemos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, que é bendito, meu Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém.